Vamos falar sobre manejo de inverno que a gente pode fazer, já que vai ficar frio nos próximos dias, né? Então vamos falar, vamos aproveitar e verifica o som ali para mim antes, dar uma olhada rapidão. Então hoje é quarta-feira, dia 7, 12 e 13, né? Estamos atrasados aí, falamos que a live ia começar às 12 e 12 e estamos na 12 e 13, né? Então, testando o som, se está tudo ok. Já vamos abrir 2 peixes aqui para verificar como é que está o fígado. E vamos falar o que você pode fazer para evitar os prejuízos ou diminuir os prejuízos. Porque a gente percebeu nesse último frio que aconteceu, a pessoa, passou 3, 4 dias, nem deu tanto problema assim. E daí na hora que forma a água vai esquentando, o que aconteceu? O prejuízo começou acontecendo, o peixe subiu, né? Porque ficou muito frio a temperatura da água, então o peixe demora para subir. A gente vai falar o que a gente fez, né? Para você poder às vezes replicar e não ter problemas, né? Ou pelo menos verificar como é que você está trabalhando, verificar se tu consegue agregar na sua propriedade isso, né? Esse é o intuito de fazer a live na quarta-feira, né? Então vamos abrir aqui o peixe. Esse peixe nós vamos abrir que foi manejado para cima. Então na última live a gente viu que tinha vestígios de franciselas e eu acabei esquecendo de fazer no sábado. Falei que no sábado foi a quarta, sábado falei que ia abrir para verificar e o dia foi corrido e a gente esqueceu, e daí quando a gente lembrou a gente não queria fazer, e daí a gente ficou enrolando até uma próxima live que se passou 7 dias. Então para você ver que a gente também faz esse tipo de caca, né? Justamente porque a gente não adianta fugir muito da nossa realidade como produtor, que a gente acaba esquecendo. Por que a gente acaba esquecendo? Por causa que não deu prioridade. A gente aqui nunca teve problema, né? Se fosse acontecer, nós ia estar, né, batendo palminha assim. Então vamos ver como é que tá, então. Vou abrir aqui o peixinho, para a gente tirar o baço, né? Então você pode fazer isso, o seu técnico pode fazer isso, né? Qualquer um pode fazer isso aí, tá? Então primeira coisa que a gente olha é que nem aqui no caso aqui, comeu bem, ó o buchão dele, né? Foi tratado 7 e pouquinho. Então sempre para a esquerda a cabeça, para você pegar os órgãos dessa forma. Se tu virar vai ser um pouco mais difícil. O fígado tá bom, tá vermelhinho, tá ok. Gordura visceral, isso a gente vai dar uma olhada nas tripas. Então, ó, recuperando as tripas, comendo. E daí a gente vai procurar o baço. O baço, no caso, é esse aqui. O que a gente pode olhar pelo baço? A gente pode ver pelo baço o seguinte: o tamanho dele, se ele está inchado e se ele está comprido e fino. Geralmente ele vai seguindo ali o bucho, tá? Então, como ele está seguindo o bucho, o Originaldo perguntou: vocês aí têm problemas com algum vírus? Olha, graças a Deus, ainda não. Mas, por exemplo, Francisella, Streptococcus, Lactococcus, qualquer coisa que você imaginar, branquimicose, deram outro nome agora para o fungo, fica fungo, né? Problema de fungo, né? O que eu percebo assim, as pessoas ficam só mudando o nome, mas o problema é o mesmo, é prejuízo no bolso, né? Então, não resolve a questão, né? Mudar o nome da doença. O que muda é a forma da gente agir como preventivo para tentar reduzir o prejuízo quando der, né? É isso que a gente está tentando fazer, a gente está fazendo aqui na propriedade. Aqui morreu em torno de 100 peixes, né? Do prejuízo do frio que passou aqui, que chegou 3 dias consecutivos a bater 10 graus de temperatura de água. Tem lugar que bateu muito mais baixo que isso, né? Então, para nós, o inverno foi meio judiado, só que teve bastante dias de sol, e teve região que não teve sol. Então, qual os manejos que a gente fez? Já fez o churrasco do rato da paca? Claro que não, Adilson. Você tá doido? Essa estimação só tem um. Se tivesse muitos, daí a gente ia ver o que a gente ia fazer, mas assim não. Acha lá, é bonito de ver, né? É um. Enquanto come ração, não come peixe, não faz nada, então tá tranquilo, né? Depois eu preciso ter uma desculpa pra dizer assim, pô, ali estourou a conversão por causa daquele ratão lá. Senão não tenho desculpa, homem. Senão vão falar que eu não sei mais tratar peixes. Quer dizer, vou virar um tratador de peixe, não um produtor, vou deixar de gerenciar as coisas.
Então como é que a gente pega? A gente pega duas lâminas aqui de microscópio, você acha no Mercado Livre, baratinho. A gente pega um pedaço do baço. Geralmente, aí você só tem que cuidar, que nem aqui eu já peguei um pouco de gordura, sujeira, meio amarelada, essas coisas assim, que vai atrapalhar a tua análise. Tá? Por quê? Porque se tiver francisella, ela vai ficar meio amarelada. Não sei se eu não peguei muito pouco o baço aqui. Eu peguei muito pouco aqui. Deixa eu pegar um pedacinho maior, que eu tô meio escasso hoje. Deixa eu pegar um pedacinho maior. E geralmente quando tem ataque francisella, já o baço já começa a ficar mais inchado, né? Se tem algum problema, ele começa já a dar um sinal na hora de abrir. Isso. Deixa eu só fazer aqui a leitura. Aí você vai ter que tirar foto. Ah, se você estiver fazendo pergunta, vamos falando aí. Vou pedir para o meu cameraman tirar foto aqui com o celular, deixar meio parado aí. Só pra gente depois posto num story alguma coisa. E a gente faz o comparativo depois, né? Tá conseguindo pegar só os pontos pretos. E enquanto vocês vão fazendo pergunta, e o clima tá agradável por enquanto, né? Agora pega outra câmera, pega da live aí para ver se a gente consegue mostrar para vocês. Que se tivesse amarelado é a sujeira do fígado, não tem mais aquela infecção, vamos falar assim. Você só vai ver pontinhos pretos. Conseguiu ver? Não consegue ver os pontinhos pretos? Ah, daí a gente faz um story depois, qualquer coisa. Não vai ter aquele amarelado. Tem que fazer um antes e um depois para vocês entenderem. Senão aqui entre os pontos pretos já vai ter ao redor dele, já tem um negócio amarelado. Esse amarelado aqui é sujeira do próprio baço que a gente foi pegando. Você tem que cuidar, né? Você vai olhando, ele começa a ficar vários pontinhos amarelados. Então, aqui, graças a Deus, só deixa eu limpar essa câmera aqui, que tem barro aqui. Daí vocês vão falar, nossa, que imagem ruim, feia. Gente, tem barro ali na câmera ali, viu? Então o primeiro peixe, esse que nós transferimos lá para cima, tá tudo ok. Então a gente fica muito contente com isso. Tá? O que isso significa? Lucas, mas por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso agora? Né? Mas não tá dando problema. Por que eu vou fazer isso? Porque, por exemplo, se tivesse ainda inflamação e der um frio, aí a gente vê como é que tá a situação do peixe. O fígado tá ok, tá muito bom, beleza. Então ele aguenta um repuxo, vamos falar assim. Imagine você, por exemplo, agora abrir teu peixe e o fígado estiver branco, né? Aí, ô meu filho, aí você vai ver. Aí você vai, tira foto, salva, depois quando começa a dar frio, no terceiro dia de frio, você abre ele para você ver. Aí o peixe começa a desabilitar muito, né? Então, a maioria das doenças, a maioria das tragédias que a gente pega na piscicultura, tá ligado ao fígado, tá ligado às vezes de ter a doença ali, ela tá meio camuflada, ela só tá esperando uma brecha para dar o bote. E aí você acaba tendo prejuízo e aí você fala assim, o protocolo de cal e sal não funcionou. O cal e sal só vai funcionar se o teu peixe estiver bom. Se o teu peixe já estiver destruído, usando muito antibiótico e consequentemente fígado ruim, você já sabe, não é o problema o cal e sal, não é que o protocolo não está tão eficiente, é que o meu peixe já está entrando meio debilitado, né? Imagina você passar por uma desnutrição e daí você pega aí, vai no médico, consegue se nutrir novamente, mas não deu tempo de recuperar. Né? A tilápia, por exemplo, essa temperatura aqui, 20, 21 graus, batendo a máxima. E amanhecendo 17, 16, 15. Então dá para fazer um gráfico e postar para vocês verificar como é que está a temperatura. Ela não deu tempo para se recuperar. Ela não está acima de 21, 22 para o metabolismo e a flor da pele. E mesmo assim, a tilápia aqui está comendo muito bem, é lá de cima, é sinal que o cara que está tratando bem. Tá sobrando ração. Lembra que na live passada sobrou um monte de ração lá? Então o cara tá forçando ração e ainda assim não deu problema. Aí você vai perguntar, mas por que não deu problema? Né? Por que não deu problema? Por causa dos manejos. Né? E olha que eu tava preocupado aí de dar problema mesmo, né? Porque tratou, ficou para outro dia. Eu acho que o ratão lá comeu de noite. Né?
Agora vamos abrir o outro, que é o menorzinho, que seria esse tanque aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas é bem tranquilo. A água tá bem verdinha, tá bonita, tá maravilhosa essa água aí. Tá produzindo oxigênio, né? Depois eu vou mostrar ali no celular quanto tá o oxigênio dessa água aqui para vocês verem. Ficando maravilhosamente bem. A gente consegue economizar muita energia. Tem um cachorro ali na paia, né? Mas tu é um... Vamos ver se isso aqui tá mais debilitado. Eu cortei ele um pouquinho aqui, meio ruinzinho. E o sol vai influenciar, né? De uma cavocada maior aqui. Ó, o fígado tá avermelhado, né? Ele tem uma necrose aqui, um pouquinho uma forçada nele. Vai fazer sombra no peixe. Vai piorar ou melhor? É que, gente, a nossa luminosidade aí tá oscilando hoje, então fica difícil. Mas o fígado tá vermelho, você vai ver necrose aqui um pouquinho nessa fase. Você vai ver ele comeu. Consegue ver o bucho aqui? Sim. Bucho cheio, direção. A cor, né? A cor não vai ficar legal, gente, tá? E aqui tá o baço. Vê que o baço como é que tá. Então ele, nessa fase ele tá bem grandinho o baço. Agora deixa eu ver se tem duas lâminas. Senão eu vou ter que lavar a outra lâmina. Ou foi perdida a lâmina. E aí, como é que tá a produção de vocês? Comenta aí no comentário. Vocês só estão preocupados com o churrasco da paca lá. Paca não, né? Duratão. E hoje de manhã ela apareceu de novo. Um reloginho. Vem lá toda faceira. Toda tranquila. Então daí vamos tirar o baço aqui rapidão. Tem que cuidar da sujeira. Pra não dar esse amarelado lá. Talvez vou pegar um pedaço maior, quase todo o baço. Aí você vai ver que aqui ó, tá meio amarelado. Você não vai conseguir ver, mas por causa da minha mão suja aqui. Aí você tem que só saber isso aí. Tem que estar bonitinho. Tem até mais cama aqui. Mais cama da última vez aqui. Deixa eu... Olha só. Tá tranquilo, Shira. Vamos ver se tu vai conseguir limpar as lentes ali pra ver. Tranquilamente. Tá muito bom. Tá bem, aqui só tem uns pomentinhos aqui. Mas no resto não tem nada. Só peseira. A peseira. Se aqui tivesse mais amarelado ou mais pigmentado, daí já tinha um problema de francisela entrando aí, né? Então, graças a Deus, nossos protocolos, nossos produtos que nós usamos, nossa forma de trabalhar está funcionando, está dando resultado. Que tipo de resultado? Não está dando francisela. Então, nós não trabalhamos com antibiótico, sempre falo, faz mais de 5 anos que a gente não trabalha com antibiótico, e graças a Deus ainda funciona nossos protocolos, né? É isso que a gente quer mostrar para vocês na prática, para vocês não terem esse tipo de problema. Então, se eu mostro que é possível sem antibiótico, é para você entender que tem como, né? Tem como aí. E tô vendo que o pessoal hoje tá se preocupado com o frio, já tá ficando duro. Outra coisa que dá para mostrar para vocês, a gente tá devagarzinho. O São José tá no máximo brilho. Então agora o oxigênio tá 7,5. Eu vou tentar trazer aí. Mais de pé. Sim. Desse tanque aqui. Então o oxigênio está 7,5. Essa é uma alegria muito boa, né? Aí 7,5. Está meio nublado, meio fechado. A temperatura de água 19,3, quase 20 graus, né? E daí vocês vão olhar lá, tem um areador batendo lá, né? Isso, mostra lá o areador batendo.
Mas para deixar a água uniforme. Pena que ficou nublado ali. Sério. Pena que ficou nublado, senão vocês iam ver uma água verde bonita. Talvez no areador de pá lá, se você conseguir só aproximar a imagem, você vai ver que é uma água mais esverdeada. Vocês vão ver também os cocô de pássaro em cima das nossas boias ali. Nossos areadores chafariz, da Aqua Sherman ali, da OICV, né? Não consegue aproximar mais lá, não. Então, isso influencia muito, né, na produção do oxigênio natural, né? Isso significa que o ambiente está funcionando, né? Alguém de vocês aí tem dúvida a respeito ali do protocolo de cal e sal? Vocês têm dúvida? Hã? É que não está aparecendo aqui para mim. Tu filmou meu chimarrão ali? Apareceu meu chimarrão ali. Quer mostrar minha térmica nova ali, ó. E nem falou, já estamos mais tranquilos com o frio, passando o inverno lotado de tilápia, aguardando as demandas para carregar. Agora vem a parte depois do pós-inverno, né? Então o que está acontecendo na nossa região? O frio matou muito peixe ainda, matou, né, nas outras propriedades. Tem o lado bom, o lado ruim. Sempre existe o lado bom, o lado ruim. O lado bom é o seguinte: esse peixe que morreu não vai ser vendido. O lado ruim é que o produtor teve que assumir esse prejuízo para quem que perdeu, né? Então é essa parte triste. Mas para o mercado, para quem conseguiu, o peixe que sobrou, vem a parte boa, a chance de dar uma subida, né? O que mais nós podemos falar aqui? Então, eu já fico mais tranquilo para o próximo frio, né? Então, só vou olhar rápido a previsão do tempo, como é que nós vamos trabalhar ali. O pessoal tem muita dúvida do cal e sal, né? Ó, previsão do nosso tempo para hoje: 36% de chuva, então a máxima bater 27 graus, a mínima 16. Amanhã já começa com a mínima de 6, então agora nessa virada de tempo e provavelmente até o final do dia vai baixar bastante a temperatura. Aí vocês precisam entender por que o molhador de pá é muito bom nessas horas, porque ele só vai fazer a movimentação da água, ele vai deixar a água homogênea em cima e embaixo, então ele acaba ficando parelho à água, tem oxigênio embaixo, tem oxigênio em cima, a decomposição funciona, as bactérias bioremediadoras funcionam e vai ciclando a água e a água ficando verde, tá? É assim que a gente trabalha, muito simples. E na sexta-feira já a mínima 3 graus, então já vai começar a temperatura da água, vai dar um puc, né? E no domingo, sábado e domingo 5, 6, e na segunda 3 de novo, só se vier uma nova frente fria. Eu acho difícil dar essa baixada de 3 e não subir, mas o tempo tá meio louco. Como é que nós vamos trabalhar? Por exemplo, como eu sei que amanhã a tendência da água já baixar mais, depende da forma que você trabalha com o areador, você já pode começar aplicando o sal hoje. Então hoje você poderia aplicar ali, no final do dia, 20 gramas por metro quadrado para preparar a tilápia para o dia da manhã, que a tendência é baixar a temperatura. Às vezes vai baixar 1 grau, às vezes vai baixar 2 graus. Lucas, não quero, não tem problema nenhum. Mas amanhã, quinta-feira, você vai ter que começar, porque daí a água já vai começar a cair. Por exemplo, se finalizou o dia com 21 graus até amanhã, vai ainda amanhecer com 18, depende do uso do areador, né? 17 graus, tá? Depende. Então, beleza, 17 graus, a tilápia ainda tá tranquilo. Mas daí você sabendo que a previsão é para baixo, aí você vai ter que aplicar sal. Então vai lá, quinta-feira você já vai ter que começar a aplicar sal. Aí que nem nós aqui vamos ter que aplicar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então vai dar uns 5 dias de aplicação de sal pelo menos. Qual que é a dosagem que a gente usa? 20 gramas por metro quadrado. Não precisa se matar usando sal ali e jogar 50. O que a gente percebeu? Tem pessoas que falam assim, jogou 60 gramas, quer dizer, numa vez e passou 2 dias, daí jogou mais 60 gramas. Não teve o resultado que esperava. Porque o sal, ele simplesmente vai para o fundo. O sal, ele não gruda na água como você imagina. Esse é o problema. A nossa água, nós não conseguimos fazer ela ficar salobra. Totalmente um processo diferente de uma água salobra. Então, por isso que a gente vai ter que fazendo ela ficar salobra todo dia quando você aplicar sal. Se você aplicar de uma vez, você vai ver que não fica. Então, por isso que a gente fala, joga 20 gramas por dia, dá trabalho, é um saco, sim. É um saco, né, Círio? É um saco, né? É um saco. Mas tem que fazer isso aí. Por isso que já estamos fazendo academia, fortificando os ombros para aguentar o repuxo, né?
E o cal? O cal, a gente vai ter que fazer análise de dureza em carbonato. Então tem várias formas de fazer a análise. Eu faço desse jeito. Vou mostrar para vocês aí. Eu pego 5 ml de água do tanque e cada gota vale 10, tá bom? Que é a dureza em carbonato que eu quero saber. 10, 20, 30, eita lasqueira, 40, 50, 60, 60. E agora, Maria Josefa? Deu 60 essa água aqui. Lucas, como é que a dureza está subindo tanto assim? Se não foi jogado cal só a última vez lá nos últimos frios, que faz uns par de dias atrás. Isso mostra que o sistema está ciclando. Isso mostra que a gente não trabalha com renovação, tá? Por isso que a gente tem que fazer análise uma vez por semana, tá? Mas semana passada a gente não fez análise. A gente falha, tá? Fica tranquilo. A gente não é exatamente igual, mas vai ocorrer falhas, mas o prejuízo é nosso, né? Então por isso que nem agora, tem que fazer análise, porque semana passada não fez análise, né? E o que que acontece? O cal, a gente não vai poder ficar aplicando o cal todo dia. Então a gente vai ter que intercalar e esperar a água baixar mais ainda. Então quando entrar o estresse maior, mas o sal a gente entra amanhã. O cal provavelmente nós vamos fazer no sábado, uma aplicação, e daí a gente tem que ver como é que é a previsão do tempo. Porque ela vai mudando, né? Pode ser que vai ter que fazer no sábado, vai pular o domingo e vai fazer mais uma na segunda. Se terça-feira já começa a subir as temperaturas, o ambiente já mudou. Então assim que a gente trabalha, porque a dureza já está em 60. A gente já está com uma dureza muito alta. E eu preferia que tivesse em 30, para eu poder ficar aplicando mais vezes o cal, tá? Então por isso que, ó, por exemplo, o fígado tá bom. O baço tá ok, não tem francisella ali, tá todo mundo preparado, a imunidade está alta dessa tilápia, né? Não vai mudar a aração, vai ser frio, é a mesma aração, ainda que está tratando as últimas, deve fazer já 6 semanas por aí, teria que olhar lá, mais umas 6 semanas que é a mesma aração, não vamos mudar a aração, é a mesma marca, mas é no mesmo silo, não mudou a aração, isso tudo ajuda, tá? Isso ajuda muito, tá? Então você lá do outro lado que está me assistindo, o que que você vai fazer? Você vai fazer análise de dureza em carbonato e verificar, Lucas está 30, então você pode aplicar mais vezes. Porque o cal, por que que o cal? O cal é justamente para ele limpar e impedir o fungo grudar. O maior desafio para nós aqui sempre foi o fungo. Sempre foi o fungo. Não vou negar, sempre tivemos problema de fungo. E esse ano nós não tivemos problema de fungo, né, apesar de dureza alta. E o cal, ele não deixa o fungo se fixar. Ele dá aquela limpada. Imagina como fosse dar banho na tilápia. Te limpa. Mas a tilápia, ela tem que produzir muco. E o que que vai fazer ela produzir muco? É o fígado bom, o sistema imunológico dela boa, e tá tudo bem. Ou seja, vai produzir anticorpos, o fígado tá ok, vai vir o frio e vai dar problema. Então só tem que anotar ali, deixa eu ver, no domingo, acho que nós temos que vir aqui domingo e abrir um peixe e fazer a diferença, ou até quarta-feira que vai estar frio também, para vocês verem a diferença de fígado, como é que fica, porque a temperatura de água baixa é problema, sempre vai ser, tá? Então por isso você tem que entender. Outra coisa, vocês têm que ter cuidado, né? Muito cuidado a respeito de parasitas. Então vocês viram que na última vez deu problema de parasita, então teve que trabalhar com vermífugo, essas coisas assim. Então, tá morrendo peixe hoje. Está morrendo peixe hoje, parasita, você já vai ter que resolver esse problema antes que entre o frio. Porque a tendência é só piorar a situação. Não tem osso, eles comem galho. Olha lá os comedores de galho lá. Não tem osso, né? É comer galho. Para acabar. E vocês tiverem pergunta, vão falando aí. Lucas, o que que você faz na sua propriedade, além de ficar tomando chimarrão e carregando ele para cima e para baixo? A gente fica observando, trazendo novas tecnologias, né? Sobre o parasita, a gente vai esperar dar esse frio, e daí a gente vai testar um produto natural.
Então eu preciso ter esse problema de novo, verificar se vai funcionar. Só que todo produto natural, eu quero que vocês entendam o seguinte, tudo que é natural trabalha muito melhor no preventivo do que no curativo. Se usar no curativo, sempre vai demorar um pouquinho mais para dar resposta, tá? Essa é a lógica do natural. Sempre foi assim e sempre vai ser. Tudo é assim. Então, por exemplo, vermífugo natural, diga. Eu achei algumas pintas brancas nas brânquias. É parasita? Não sei dizer. Como é que é? Tem mais pergunta? Não. Não, o parasita é olho branco, tá? A forma que eu mais achei é... Deixa eu pegar um peixe. Foge não, vem cá. Não vou matar você. Eu acho que não. Então vamos lá. Peixe. Gordinho. O que que eu olho? Ó, vocês conseguem ver uma curvatura aqui, ó? Isso aí, o sol, nosso São Pedro, Jesus, Deus. Tá dando sol. Na verdade não para, né? As nuvens, problema. Ó, deu essa curvatura. Então ele comeu bem, ele tá comendo bem. Tá bem gordinho. Se nós abrir, vai ter uma quantidade de ração igual a essa. As brânquias, vamos ver como é que tá as brânquias disso aqui. Eita. Tá vermelho, tá bonito. Então, não quer dizer se tem pigmentação aqui. Geralmente, aí vai ser a pneumonia. O que que vai acontecer? Tem que só com foto pra gente mostrar melhor. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, você já vê que ele tá comendo muito bem, é sinal que não tá dando problema nele. Vai aparecer umas pimentinhas, umas pigmentação, geralmente branca, não vermelha, não preta. Geralmente, mas hoje tem praga para tudo. Então, por exemplo, que nem aqui, ó. Você vê que ela não tem nenhuma inflamação. Você vê que ela tá bem limpa, essa branca. Apesar de estar no balde lá, com o negócio. Você vai abrir e vai ver meio branquinho, um branquinho aqui. E você percebe pela mucosa dela que ela tá meio inchada. Ela começa meio que a inchar, como se fosse um baço. Ela começa a inchar e ficar um tom avermelhado mais forte. Então, parasita, a forma que eu consigo verificar se é parasita na propriedade, que geralmente funciona, o que é que funciona? É aquele que se aplicou vermífugo, 2 dias depois parou a mortalidade, então o diagnóstico foi correto, entendeu? É o olho branco. Então, olho vivo, olho branco. Se vocês têm muita dúvida a respeito de parasita, a gente fez um curso gravando para vocês, acabando com as doenças. Lá a gente mostra as formas de tratamento que a gente usou, que funciona, e como é que é o peixe, como é que se identifica, tá? Qualquer coisa, manda um direct ou entra em contato com o suporte, daí fica mais fácil essa dúvida. A respeito, diga. Eu tô com um lote que parece branco, e bar nas brânquias. Então, aí, quando parece, mas quando o peixe está vivo ou quando está morto? Vamos lá, pneumonia, Lucas. Pneumonia, por que aqui a gente não ganha mais pneumonia? Aqui faz uns par de anos que a gente não pega na propriedade. Porque a gente começou a cuidar do urease em carbonato, que é o cálcio que a tilápia precisa, as bactérias precisam, por isso tem que fazer essa análise, amônio e nitrito. E com isso o pH subiu, ficou mais estável e aumenta um pouco a imunidade de tilápia. E pensa o seguinte, o que gera pneumonia na tilápia? Qualquer doença em nós gera porque baixou a imunidade. Então você tem que descobrir o que baixou a imunidade da sua tilápia. Às vezes é um cálcio que está faltando, às vezes é o fígado destruído, né? Então, por exemplo, tua propriedade, meu pH está 6,6. Aí geralmente pH ácido dá mais ataque de pneumonia. Geralmente, tá? Vocês entenderem. O pessoal comentou, nos vivos e nos mortos. Tá, os vivos, daí beleza. Os vivos, o que vai acontecer? Você vai chegar na beirada do tanque, você ia chegar aqui na beirada do tanque, você vai ver eles nadando fraco. Você poderia pegar eles com a mão, porque eles não têm mais oxigênio, eles estão sem fôlego, tá? Essa é a questão. Daí é a pneumonia. Aí você tem que fazer a análise da água para verificar como é que tá. E aí você tem que abrir o peixe, não precisa ser você, mas você contrata alguém, um técnico, alguma coisa, se você não quer abrir o peixe. Que hoje é o maior desafio na propriedade que eu estou vendo. As pessoas não querem abrir peixe. É impressionante, tem vídeo, tem tudo. Vocês não querem abrir peixe, vocês não querem se tornar profissional nessa área. Essa é a verdade. Eu vejo assim, espera o outro para vir abrir o peixe. Rapaz, começa a abrir, vocês carneiam peixe para fazer filé, para fritar, vocês fazem? E para abrir, para olhar o peixe, não?
Não faz sentido, uma coisa de segundos, você vai demorar 2 minutos, você abriu 2 peixes e já tem o diagnóstico, para você entender. Entende? Você é responsável pelos peixes aqui, né? No caso aqui sou eu, mas na sua propriedade é você. Ah, abriu o peixe, tem dúvida, manda foto para o técnico, para alguém, vai, você vai resolver o problema mais rápido. Ah, mas eu espero o outro, mas o outro às vezes não tem esse entendimento, não assiste os vídeos que você assiste, e daí ele fala, não, isso é normal, né? Claro que é normal. Se eu não tivesse resolvido o problema do fígado da tilápia, isso aí eu ia falar assim, é normal o fígado estar dessa cor. É normal o fígado estar dessa cor. Você entende? Quando as pessoas abrem os peixes e para elas sempre ver um fígado branco destruído é normal, ele vai abrir o teu peixe e falar assim, não, é normal isso aí. Entendeu? É normal não ter fôlego, por exemplo. Normal não ter disponibilidade, disposição para fazer academia 5 vezes por semana, 6 aeróbico. É normal. Porque ninguém faz, mas o cara que faz fala, não, não é normal. Porque você está muito parado e você não está dedicando tempo para a sua saúde. Então na tilápia você tem que dedicar tempo na saúde dela. Por que nós estamos automatizando aqui, né? Estamos ponhando sondas aqui na propriedade. Porque a gente sabe que a gente não tem mais tanto tempo, e a gente precisa verificar a viabilidade do sistema, né? Para mostrar aqui para vocês, e a economia que isso gera. Mas todo mundo se preocupa na economia de energia elétrica, mas na economia de doença ninguém está vendo. Porque muitas propriedades a gente vai pegar, vai instalar uma sonda lá, vai largar lá, só para verificar. Porque vocês não têm noção como o oxigênio altera em questão de 2 horas, numa mudança de estação, ou numa mudança de simplesmente de pancada de chuva no verão, e daí passa 7 dias o peixe começa a morrer, Streptococcus. Eles falam, meu, tem muito problema de Streptococcus. Não deve ter oxigênio de chega, não deve ter dureza em carbonato de chega, ou o fígado está destruído. Tem mais perguntas? Não? Então a parte de pneumonia, o que você vai fazer? Você tem que abrir o peixe, verificar se é o fígado, porque o que está atacando a pneumonia é secundário. Porque se a tilápia tivesse imunidade, ela ia se defender e você ia só ver uma parte morrendo e a outra parte ia estar boa. Então, se tem vivas e tem mortas, você tem que resolver um pouquinho a causa do problema. O maior desafio é isso. A gente resolve o problema. Um exemplo, se tivesse dado francisela, se eu fosse normal usar antibiótico. Então, é normal usar antibiótico. Eu já ia ter socado antibiótico lá atrás, 2 semanas atrás, e daí ia dar assim, ia dar esse próximo frio, normal usar antibiótico. E você entende? Não é normal. É o que você sabe hoje. É o que eu sei hoje, eu estou mostrando para vocês. Amanhã, só Deus sabe. Tomara que eu saiba sempre mais, né? Sempre mais para poder compartilhar ali com vocês. Então tem uma briga de cal virgem e cal hidratado, tá? Então esse aqui é um cal hidratado. Você quer usar cal hidratado, cal virgem? Eu gosto do cal virgem. Eu, Lucas Luiz Kohler, gosto de usar cal virgem. Tem gente que usa cal hidratado e tá tudo certo. Por quê? Ele vai corrigir a dureza em carbonato igual. O pessoal pediu, Lucas, mas a dureza, como é que funciona com cal hidratado, cal virgem? Vai subir igual, vai ter que fazer análise, tá? Porque o cal é o mesmo. A única coisa que aconteceu adicionamento de água e houve alterações de moléculas. Só isso. Não vamos se aprofundar nas moléculas, assim, por causa que surgiu a água. Sal. Sal comum, sal de gado, engorda, tá? Qual que é o segredo? O segredo é 20 gramas por metro quadrado, como eu falei no início. Esse é o segredo, não é você exagerar. Por quê, Lucas? Mas por que você é tão teimoso? Um alemão patata ali fala 20 gramas, outra fala 100 gramas, outra fala 80, outra fala 60. Porque a gente pecou ali uma caixa de água, de 1000 litros, água transparente, bonita, limpinha, limpinha. E daí a gente pegou e jogou 20 gramas. Daí a gente filmou com uma câmera que pode pôr debaixo da água ali, viu? Põe uma câmera ali. E daí a gente se assustou quando a gente viu as imagens. Visual e depois com a câmera. Que a gente jogou aqueles 20 gramas. Quanto que dissolveu na água? Quase nada, foi pro fundo. Isso numa metragem ali de nenhum metro. Então, o sal ele é muito pesado, ele vai rápido pro fundo. Tá vendo? E daí o que a gente sabe, que a gente orienta ali? Você teria que ligar o areador para aplicação de sal. Só que é o mais legal de tudo, na hora que você desliga o sal, desce. É doido, né? O sal desce. Ah, Lucas, não acredito. Sim, eu já medi, já fiz esse teste, já tenho um aparelho, que eu sempre esqueço o nome dele.
que você põe lá bonitinho e aí você mede a salinidade, né? E quando estava tudo ligado aos areadores, a salinidade sobe. Né? Depois de jogar 16 ou 26 sacos, não lembro, tem que olhar lá. Acho que eu joguei 26 sacos em 1.000 metros quadrados. Aquela vez. Mas não foi tudo uma vez, tá, gente? Foi devagarzinho. Aí eu consegui subir. O peixe parou de comer. Não, sim, não ficou bom para o peixe. Ele começou a diminuir a ingestão de comida. Por quê? Porque não é o mesmo sal do mar. Sal marinho é uma coisa. Esse sal aqui é outra coisa. O sal marinho, sim, se você quiser jogar um monte dele, se você conseguir pagar R$ 30 o quilo e jogar com força, beleza. Esse é um outro sal. Tá, Lucas, o que você faz na água? Né? O que a gente faz na água, então, o que muda de uma propriedade para outra? A gente faz análise uma vez por semana, a gente cuida muito da dureza em carbonato. Você viu que está em 60, então a gente já vai só aplicar provavelmente 2 vezes cal. Ah, Lucas, você está economizando, mas eu não preferia não economizar. A verdade é essa. Mas é assim todo ano porque a gente trabalha com pouca renovação. Então por isso que no verão é uma alegria, gente. Quando não chove muito, né? A gente consegue controlar a renovação de água, você passa um mês sem aplicar cal. Aí tem gente que fala, não, cada 2 semanas tem que aplicar cal. Depende da tua propriedade, depende se você tem vertente dentro, se tu joga muita água ou não. Aí a gente trabalha ali com a sopa na água. Então a sopa na água, que seria aqui, que a gente, esse Mix 4, vai aproximar, vai... Esse produto aqui, que a gente trabalha já há anos com ele, a gente foi desafiado, né? A gente acabou se desafiando, se autodesafiando em 2 propriedades. E o resultado ainda continua muito bom. O que acontece? Uma propriedade que pegou um tanque com alta densidade, né, de juvenil, e usou a sopa na água. E usou a bactéria Biturbo, que agora estou sentado aqui nela. Ou seja, esse aqui é para água, esse produto, esse aqui é para aração. O que acontece? Não more peixe? Não é que não more peixe, mas more muito pouco. Se o cara faz o protocolo de cal e sal, ele cuida da dureza em carbonato, e ainda usando esses produtos, ele dá risada no inverno. Tá? A gente percebeu isso, então a gente pegou 2 propriedades próximas aqui, um raio de 20 km, 25 km, então tem que ser meio pó. Elas aceitaram esse desafio, mas o que aconteceu? A gente começou antes, a gente não esperou chegar ao inverno. A gente não foi lá em abril, maio, junho, foi lá em março, eles começaram a usar o produto e começou a ver os resultados. E geralmente eles veem o resultado, porque tinha um tanque, o outro não usou. Veio o inverno, fez protocolo de cal e sal, aquele que não usou é um pepino grande. Aquele que você usou fala, nossa, que show de bola, né? Fora o resultado da água, que a gente, por isso que a gente tem que automatizar aqui, para a gente ter dados constantes aqui, para chegar e falar assim, ó, com a sopa na água, você economizou até energia, porque a água fica verde, bonita, produz fitoplâncton, que você precisa na tua propriedade, é fitoplâncton, não algas, é fitoplâncton, e você só vai saber se tem produção de oxigênio agora, por exemplo. Tá? E a bactéria Biturbo, na aração a gente vê que nossos peixes, as nossas queridas tilápia, elas também têm ataque da francisella, a gente consegue pegar isso, mostrar para você, só que ela consegue segurar, porque a gente recuperou o fígado com a bactéria Biturbo, e com isso a gente aumentou a imunidade e os resultados começam a aparecer. Tá? Tem pergunta? Qual o nome comercial da sopa? É o Mix 4. O nome comercial da sopa é a sopa na água, né? Então é um produto nosso, nós desenvolvemos, demoramos poucos anos para chegar a isso aí, e a gente continua testando em desafios, a gente percebe. Sabe qual que é o maior desafio da sopa na água? É você fazer. Tem que fazer todo santo dia. Então você vai precisar uma caixa uma caixa de água, um sistema, uma bomba, geralmente de um CV, fazer recirculação dentro da caixa e aplicar todo dia. Por que tem que aplicar todo dia? Vamos para lá. Por que tem que aplicar todo dia, né, Mebia? O que vocês estão achando no novo visual? O que vocês acham dos nossos estúdios aqui? Ih, ih. Cheirou-se. O vermelho sai. Ainda bem que o vermelho sai, né? O vermelho sai. Vocês têm que... Por que a gente consegue resultado? Né? Porque a gente não se preocupa com o quê?
Não, só quero esse canto. Porque a gente não se preocupa se eu tô certo, se você tá certo. Tô nem aí. Eu só tô preocupado com o resultado. Se você falar, faz assim, por exemplo, se você pegar, conseguir um manejo diferente e ter resultado, e você fala assim, Lucas, testa esse manejo e dê o resultado, ótimo, eu começo a fazer, você tem melhores resultados. É assim que a vida funciona. Tá? Eu não estou preocupado se alguém falou uma coisa, você nem deve se preocupar se eu te falei, você tem que testar na sua propriedade. Então nós vamos entender o seguinte. Ambiência. O que é a ambiência? Esse tanque, por exemplo, a gente consegue provar pela lâmina, semana passada, que tinha Francisella. Tem muita claridade. Sim, assado. Tá bom. Senão eu tenho que ir lá na sombra. Então vamos dizer o que aconteceu. Esse tanque aqui, por exemplo, está cheio de Francisella. Está cheio de Streptococcus, Leptococcus, né? Só que se nós não fazer nada no ambiente, se chamado isso aqui tanque, você tem que entender que a água é uma esponja. Então tem duas formas que luta contra ela. Qual que é? A Francisella, ela precisa de uma temperatura também, né? Provavelmente, que nem a maioria das bactérias, 15 graus para ela se multiplicar, né? Por isso que dá entre 15 a 19 graus, depois sair do inverno, aquela oscilação de temperatura. O que a sopa na água faz? Você põe bactérias benéficas. Então, ela vai ocupando espaço aqui e eles ficam brigando, né? Francisella, Streptococcus, imagina o que for, qualquer bactéria que faça mal a tilápia. Vai zerar? Nunca vai zerar, né? Só que a incidência diminuiu. Por que a incidência diminuiu? Porque a gente está apoiando bactérias benéficas para a tilápia. E qual que é o segredo? O segredo é todo santo dia. Todo santo dia. Por isso que a sopa na água tem que aplicar todo santo dia. Porque eu não estou preocupado aqui, por exemplo, com a amônia e nitrito. Essa é a jogada. Se você estiver preocupado com amônia e nitrito, você compra uma marca bioremediador, você fala assim, aplica uma vez por semana, X doses por semana, e aí vai oscilar a amônia e nitrito, vai controlar e vai ficar legal. Só que se você pedir para qualquer vendedor, você vai entender o seguinte, a bactéria não dura mais, teoricamente, que 72 horas. Ou seja, você aplicou. Se você aplica uma vez por semana, quer dizer que em 72 horas aquela bactéria para de fazer efeito. Tá? Porque ela vai mudando de geração para geração. Então, geralmente depende das temperaturas, cada hora é quatro gerações. Aí existe um desafio muito grande, é o seguinte, não vou lembrar exato, mas tem gente que fala que se a temperatura de água estiver abaixo de 22 graus, não usa mais nada. Eu falo a 15 graus. Parece um 8 aqui. Por quê? Porque a gente fez teste e a 15 graus ainda compensa. Abaixo de 15 não, porque daí para tudo, né? Até as bioremediadoras. Então vamos pela lógica. O cara que vende um bioremediador, ele fala assim, abaixo de 22 não compensa, mas se ele pegar um oxímetro e ficar medindo as análises da água lá no fundão, ele vai perceber que abaixo de 15 graus realmente não consome-se mais oxigênio. Então quando deu 13 graus, você pode jogar o oxímetro lá embaixo, você vai ver que o consumo de oxigênio é quase zero. Ou seja, a água em cima, embaixo, está tudo ok. 13 graus. 15 graus já tem um pouquinho de produção. Você pode andar pé descalço no seu tanque. Então você vai sentir onde é que tem matéria orgânica. Tem uma fermentação, há um aquecimento, né, que não há areador, para você entender. Então você percebe que há vida. Então é questão lógica, prática para você entender. Então, se você usa bioremediador, você pode usar até 15 graus, que ainda vai ser bom para você. Por isso que as pessoas pegam e falam assim, nossa, tem um pico da amônia, já estou preocupado com amônia e nitrito. Né? Deu um estouro agora, é o frio. Eu só com o nitrito, porque o nitrito, a bactéria aqui, essa parte de nitrito, ela é mais enjoada que a amônia. A amônia, com a sopa na água, você não vai ter oscilação. A oscilação é assim, 0,25 a 1, 0,25 a 1, é a oscilação. O nitrito, conforme a quantidade de peixe por metro, oscila bastante. Ah, eu tenho 70 peixes por metro, aí oscila o nitrito, você não consegue controlar. Mas dá prejuízo para o peixe? Não. Ele é mole? Não. Tá? Então a gente percebeu que o uso da sopa da água, os produtores falam, melhora muito. Tem custo? Tudo tem custo. Se paga? Sim. Porque eu falo para você, nas propriedades perdem peixe aí, se você calcular o tamanho do prejuízo que você já teve em quilos de peixe, você faz a aplicação da sopa num ano no seu tanque,
fora a questão de oxigênio no tanque, tudo muda, e as pessoas começam a ficar até relaxadas, que nem eu, assim, daí não faz análise uma vez por semana, porque não dá mais problema, né? Porque a gente sabe, só faz análise quando dá problema, né? Aí não tá dando mais problema, não faz análise, né? Só quando dá frio. E olha lá, tem pergunta? Então é assim que funciona o mundo aquático, grosseiramente, pra você entender. É uma luta aqui dentro. Tem espaço. É que nem peixe, tem espaço, né? Vai cabendo ali, vai subindo. O que mais podemos falar? Ó, vamos ver se baixou o oxigênio. Agora ficou mais tempo nublado aqui para vocês verem se baixou. Ixi, eu não lembro quanto que tá. Já, ó. 7,5. Agora já tá 6,22. Não sei se vai conseguir ver. Então, ó, 6,22. Então já o gráfico fica oscilando, né? Então 6,22. Aí depois sai sol. Aí vamos sair daqui. E daí, por que automação, né? Por causa de não esfriar tanta água e também para não estragar a água. A gente percebe quando a gente trabalha com volume a mais de peixe, o que acontece? Na dúvida, quando a gente mede de manhã e só mede à noite, no oxímetro manual, a gente sabe que hoje o dia está mais nublado. Nós já ia ter ligado um aerador chafariz. Normal, é de praxe. Nublou o dia, pum. Não sei se vai mostrar as bagunças. Não, mas tá nublando, tá levantando o tempo. Nós de praxe já ia lá e já ia socar, ligar o aerador. Entende? Aí nem é tanta energia, mas isso já acaba estragando a água muito. Você começa agitando muita água. Então, para você manter o equilíbrio de todo o seu tanque, demora. Aí se tiver pergunta, vão fazendo aí. Porque tem segredo. Tem segredo para produzir tilápia? Aí você fala assim, tem, talvez tem. Talvez, por exemplo, do meu jeito aqui, vai demorar 1 ano, 2 anos, a gente tem que mudar. Por exemplo, que a gente quer introduzir de forma natural aqui na bactéria biturba, que põe na aração. Põe um vermífugo natural. Então, para acabar esse problema, tentar reduzir esse problema, então, a parasita dá um prejuízo se você não trabalha ele, se você deixar ele 3 semanas, 4 semanas atacando, aí o que acontece? Entra a francisela. Então, às vezes a francisela ataca devido ao ataque de parasita. Às vezes ataca parasita porque atacou francisela. Então, a natureza é uma coisa magnífica, porque cada um quer sobreviver. Você tem que entender que a francisela quer sobreviver, a parasita quer sobreviver, a tilápia quer sobreviver, nós queremos sobreviver e nós queremos ter lucro no bolso. E quando a gente começa a diminuir a margem de lucro, a gente tem que ser mais eficiente. Se tem um amigo sempre falou, o tanque rede, a margem já é mais apertada, é tudo papel e caneta, né? Então, você tá tocando o telefone, alguém quer ligar nessas horas, né? Não sabe que a gente tá fazendo live ali, live do quê? Né? E se você tiver pergunta, vai fazendo ali. E espero que você pega e... Lago tem 4. Só que ele quis dizer que o meu lago tem 4 só. Aí não sei. Ele tá escrevendo aí. Meu lago tem 4.800 metros. Quanto de sal eu boto por dia? Tá, aí você vai fazer o cálculo. Você pega a calculadora. Velha no céu aí. Calculadora. Vai pegar 4.800. Consegue. Ó, 4.800 vezes 20 gramas. Deu 96 mil gramas. Divide por 1.000, cada grama, cada quilo é. Você ia aplicar 96 quilos de sal por dia. Conseguiu mostrar? O saco tem 25. Divide por 25. No caso ia dar 3,8. Então, 4 sacos de sal por dia. Por isso que você tem que ver o que você está produzindo, né? Por isso que começa a apertar. Por exemplo, Lucas, eu ponho só 2 peixes por metro. Aí começa esses protocolos, começa a ficar inviável. Então 4, 5, 6 peixes por metro, né? Aí para ter essa questão. O cal,
o cal, aí você pode dividir por 2, vai dar a dose do cal, né? Porque o cal é metade, né? Aí outra coisa, cal, né? Tanto cal hidratado, cal, você vai ter que ligar areador para deixar mais parelho a água, e porque o cal ele vai dar um choque de pH por um tempo, depois ele estabiliza. Então você tem que meter areador, ligar ele. Então, por exemplo, Lucas, não tem nenhum areador no tanque, meu laguinho de pesca e pague meu aqui, não recomendo o uso de cal, tá? Porque ele vai subir muito o pH e não mistura a água, então vai dar mais ruim que bom, tá bom? Sirius! Caprito! Não, 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 não. Vai se matar ainda, seu porcão. E vocês torcendo para chover, né? O clima fechando. E eu também esperando chover, chegar o frio. Ai, ai, ai. Deixa eu ver, falamos tudo, né? Falamos tudo que nós lembramos. Peixe aberto. Show de bola, ninguém com mais pergunta. E aí? Aí a gente vê ali que a gente consegue mostrar para vocês forma simples de você conseguir passar por esse desafio do inverno. Vai vir desafio de verão para umas propriedades, né? Normal, mas sempre tem formas de melhorar, né? Sempre tem formas de a gente se melhorar, até nós aqui mesmo, né? Sempre tem formas de melhorar e fazer coisas diferentes. Isso que a gente quer aí, né? E dá trabalho produzir tilápia, dá, né? Pessoal preocupado com a crise é assim mesmo. Então, mercado estranho e tal, essas coisas assim, no particular, tem integradores, então tem a seca que está acabando, atrapalhando um pouco a produção, né? Se não chover de verdade agora, só der umas garoas e for frio, então águas já estão baixando na região, então acaba não alojando peixe e vira aquele ciclo maravilhoso aí. Eu lembro que uns anos atrás e também passamos por esse desafio. Daí que a gente entendeu que não precisa mais renovação. Então, às vezes o desafio te ajuda a crescer. E se você perdeu muito peixe nesse inverno, põe lá no papel, põe lá como objetivo, ano que vem eu não vou perder, faz coisa diferente. O que a gente mais pega hoje é o seguinte, Lucas, eu quero uma coisa que resolve meu problema rápido, ou preventivo, e preferencialmente natural. Se tem como ser natural, a gente vai trabalhar com natural. É simples de entender, a agricultura trabalha com isso, a bovinocultura trabalha já com isso. Todo mundo está trabalhando com isso, só a piscicultura ainda está meio patinando. Não, deu para dizer, vou lá e meto antibiótico. Aí depois, não para eu demorei peixe. Faço mais isso, faço mais aquilo. E vai desanimando o produtor, né? E vai achando que não tem como produzir. E tem como produzir sem o uso antibiótico. Tem pergunta? Sopa na água. Se tiver alguma forma melhor para aplicar, Thiago, de armazém. Então, Thiago, nós fizemos teste e é uma questão complicada. É ruim, em partes, mas depois que está instalado é fácil. Imagina você instalar um areador, por exemplo, fui lá e instalei um areador. Você vai pôr, instalar um areador, você tem que ter um quadro de comando. A primeira instalação fica ruim, vai ter um custo. Além do areador, quadro de comando, puxará mal, beleza. Mas e depois que está instalado? Como é que fica? Essa não é só virar um botão ou deixar um timer lá, né? Fica fácil depois. Então a sopa na água é a mesma coisa. Fica difícil no começo, sim, vou ter que puxar um cano, que nem esse cano aqui, esse descoberto aqui, é a aplicação da sopa na água, né? Mas fica fácil, né? Então, como é que funciona? Você vai lá, que nem no caso aqui, trabalha com uma bomba, tem um botão de aplicação, abre o registro, liga, ele tem um temporizador, 10 minutos ligado e depois se desliga. Então ele aplica nos 6 tanques de uma vez e se desliga. Então não precisa ficar esperando, por exemplo. Aí depois passa ali, abre o registro, dá água, fecha, põe o produto e vai embora. Então você vai aplicar a sopa em 10 minutos. Nem isso, né? 5 minutos do seu dia. Mas até que você instalar vai dar trabalho, concordo. Mas depois é rápido e fácil, porque você já tem a instalação, tá? Por causa disso. Jogar pó. Por que o pó? Porque o pó
ele não... Que nem as bactérias que eu estava explicando, as pessoas acham que... Como é que eu vou explicar? Entender as bactérias é um pouco mais complicado, de uma forma simples. Não é que nem uma semente, que nem soja. Você vai lá e planta soja. É específico, é só uma semente. A bactéria, você vai ter que fazer um cruzamento para transformar, tipo, se a gente fala em enzima. Então a gente vai cruzar. Por exemplo, imagine que isso aqui são 3 bactérias diferentes, tá? Só para vocês entenderem. Isso aqui são 3 bactérias diferentes. A gente precisa unir, às vezes, 3 bactérias diferentes para surgir a 4ª bactéria, que é aquela que resolve o teu problema. Tem bactérias que fazem uma coisa, essa faz outra coisa e essa faz outra coisa. E a gente precisa, às vezes, unir as 3. E para unir as 3, é como se fosse fazer um buraco aqui. Vou estragar a minha tesoura, vou estragar a faca. Ué, não tem mais nem faca, mas... Ó, eu vou fazer... Consegue só virar a câmera pro chão? Ó, como é que funciona as bactérias, pra vocês entenderem? Eu quero cavocar aqui, ó. Tá duro. Falta, licença. Licença, meu querido. Licença, vai. Licença, Isso, senta ali, bonito. Pô, senta aí. Senta aí, querido. Fica aí. Ó, com as minhas mãos. Sei não, senão é melhor. Capricha aí. Vocês querem ver eu sujando a unha de novo? Com as minhas mãos. Não, olha as minhas mãos aqui. Isso, assim, isso, ó, próximo. Ó, com as minhas mãos, como fica difícil, certo? Então você imagina uma bactéria combater a Streptococcus. É muito difícil. Entendeu? Imagina que isso aqui seja a célula dela, ela não consegue. Aí você imagina que vem uma outra bactéria e ela... Opa! Uhul! Né? Ela é pontuda. Então ela abriu um buraco. Você entendeu? Ela é uma bactéria para abrir o buraco. Aí vem essa, opa, aqui tá mais mole, e ela entra aqui dentro, só para vocês entenderem. Então por isso que a sopa na água precisa ser desse jeito. A gente tem que produzir essas bactérias, elas se ajudam uma na outra. Aí você imagina o seguinte, uma pega, faz esse movimento, a outra aproveita esse resíduo e caga outra coisa. E vai fazendo o ciclo. Então as bactérias precisam estar juntas. Por isso que dá essa eficiência. Se eu jogar o pó, eu só joguei, às vezes, essa aqui. Entendeu? Daí eu não consigo. Esse é o desafio da sopa na água, quando você entendeu as bactérias. Você não consegue só jogar o pó. Porque ela vai só vir essa. Ela precisa do cruzamento, vamos falar assim. Tivesse 2 tesouras grandes aqui para surgir a terceira. Para surgir essa aqui, precisa um cruzamento de bactérias. Senão a gente não consegue esse movimento. Então, por isso, né? Dá trabalho, mas tem que ver o resultado, tá? Deixa eu ver. Então, espero que eu tenha explicado para você, Thiago. Quando a água do tanque está acima de 30 graus, é bom ligar os radiadores durante o dia ou só à noite mesmo, quando fica mais fresco? Noni. Então, vai depender o seguinte, o que você está produzindo? Você está produzindo tilápia? O que você está produzindo? Entende? Cada propriedade é um desafio, cada tanque é um desafio. Por exemplo, tilápia, produção de tilápia. Densidade 30 graus, temperatura de água, e tiver adensado com 10 peixes por metro, o aerador 90% ia estar tudo ligado, tá? Seria isso. A mulher tá dando risada. Agora tenho 3 peixes por metro. Às vezes só ia ter um aerador de pá batendo que nem isso ali, só entrando em circulação e à noite precisa de oxigênio. Como eu vou ter certeza? Só medindo, tá? É simples. Mas o que você percebe é o seguinte, você tratou o peixe, o consumo de oxigênio sobe, ou seja, então desce do tanque. Então vai depender muito que você está trabalhando ali. Então não tem como falar sim, não, né? Daí você vai ligar areador e não precisa. Tá? Mas o que a gente percebe? Um areador deixando homogeneizar a água, né? Precisaria estar direto ligado? Não precisaria. Mas aqui tem uma densidade mais alta, não compensa ficar ligando e desligando. Mas se tivesse, como aqui tem uns juvenil, que vão ser entregue ainda, aí se não tivesse,
juvenil fosse peixe gordo, ou se tivesse peixe de 100 gramas, tivesse só 9, 10, só 15 mil peixes aqui dentro, 10 peixes por metro, ou um pouquinho menos, 13 mil peixes, a aceleradora ia ligar em hora, 5 minutos, né? Entendeu? Essa é a parte do manejo. Estou usando a bactéria biturbonaração, melhorou bastante a saúde dos peixes e a água. Então, aí tem gente que tá falando isso, a gente não fala nada da água, tá? Porque a bactéria biturbo tá mais específica da aração. Mas o que deve estar acontecendo? Como a bactéria biturbo, além de recuperar o fígado, ela ajuda na parte digestiva, então, ou há um aproveitamento melhor da aração, então libera-se menos proteína, que é nitrogênio, e com isso, consequentemente, acaba melhorando a água. É a única forma que eu vejo ali, tá? Mas para água é sopa na água mesmo para resolver o problema do Streptococcus. Porque nós, por exemplo, o verão passado, 32 graus, 33 graus, a gente tratou peixe normal, não teve problemas, mas não quer dizer que não morreu peixe. Por exemplo, morreu sim, morreu um peixe aqui, um peixe lá, com o olho saltado. Isso é normal acontecer, não tem como zero mortalidade, porque é uma coisa natural. Mas não deu aquela assim, 300, 400 peixes por dia morrendo. Não, isso não. Graças a Deus, não. E esses 100 peixes que morreram nesse inverno ali, passou dias morrendo, e tem uma densidade meio alta aqui de juvenil. Então, lá os 70 e poucos por metro, lá que mais judiou um pouquinho, mas é mais estressante. Então, espero que vocês tenham entendido por que infelizmente tem que ser trabalhado aí para o cruzamento das bactérias, tá? Para você entender, para surgir, para não fazer que nem a minha unha aqui ficar suja e se machucar. Ou seja, o que seria? Aquela bactéria ela vai perder muito tempo para fazer um serviço que a outra faz mais rápido, porque ela já é apta para isso. Por isso que muda as coisas. Por exemplo, nitrito, ninguém consegue baixar, ninguém abre aspas, né? O pessoal de bioremediador foge do nitrito. Porque quando tem nitrito alto é mais complicado controlar, e realmente. Formas tradicionais é ruim. Agora a amônia, você vai ali, a amônia está alta, você joga um bioremediador, ela zera a amônia em pouco tempo e o nitrito explode. Esse é o desafio que a gente teve por muito tempo, e a gente, com a sopa na água, com as bactérias certas, a gente conseguiu jogar um Grêmio para um lado, o Inter para o outro. O Inter seria a questão da nitrito e o Grêmio a questão da amônia. A amônia, tranquila. O Inter já é mais enjoadinho, enjoado, e por causa disso dá mais trabalho. Para ele sobreviver, porque as duas brigam. O Grêmio e o Inter vai brigar a vida inteira, tá, gente? E na bactéria é a mesma coisa. Ali também, Streptococcus transficella, tudo que você imaginar, a bactéria tem briga dentro do tanque. Então a gente tem que introduzir todo santo dia. Mas tem casos que a pessoa aplica um dia sim, um dia não, a sopa na água para economizar e tá tudo bem. Cada um com o seu. Eu aqui não faço isso aí. Eu aplico todo dia devido à densidade alta. Mas quem tivesse uma densidade muito baixa, às vezes podia fazer o teste. Tá bom? Mas não recomendo agora no inverno. Tá? Só quando tá tudo ok. Certo, então, povo. 1h16. Espero que vocês tenham gostado aqui, tenham aproveitado da live de hoje, nosso novo cenário aqui. Entender os produtos que a gente usa. Se vocês têm vontade de testar nossa piscicultura, manda uma mensagem para nós no direct aqui no Instagram ou próprio WhatsApp, né? Mais fácil para você. Faça o teste. A gente fica meio receoso de oferecer, mas a gente está vendo que está ajudando muito a propriedade a não ter prejuízo. Essa é a verdade. E alavancando a propriedade. As propriedades começam a usar, começam a dar risada e ficam muito felizes e querem sempre aumentar a produção de peixe. Tá? E a parte de Deus hoje, o que a gente pode falar? A gente fala que o Sirius é uma desgraça, né? Tá pedindo para dar caca mesmo, né? Subindo nos troncos. O que a gente pode falar de Deus? Né? Qual que é o testemunho da semana? Qual que é o nosso testemunho da semana, amor? Não lembra, né? Tão agitado. O testemunho da semana é que essa semana nós estamos aqui no sítio a semana inteira. Então a gente está preocupado, focado nas coisas do sítio, e a gente se distrai bastante. A gente lê a Bíblia todo dia, isso não sai da rotina. A gente continua fazendo 6 vezes por semana aeróbico, fica mais cansativo, com certeza. E 5 vezes na academia ainda.
pedala de bicicleta ainda, na bicicleta, isso é cansativo. Então, o que que a gente pode falar de Deus, né? Que é algo magnífico. E a gente sempre pede discernimento a Ele, sempre nas nossas orações pedimos discernimento a Ele, oramos pelas pessoas que acreditamos que precisa alguma coisa, né? Alguma mensagem, um caminho, uma forma de você, às vezes quer ajudar uma pessoa, faça uma oração em nome dela, ajuda muito, né? A gente percebe isso. A gente percebe que cada vez mais a gente consegue se distrair com as coisas. Então, até hoje uma pessoa pegou e falou: nossa, aquela pessoa tem uma mente muito fechada, meu Deus do céu. E daí eu peguei e falei para ela: mas nós já fomos assim, né? O que é uma mente fechada? Por causa que está preso nesse ambiente, né? A gente não quer conhecer coisas novas, é difícil sair da zona do conforto, e cada um quer, sei lá, ficar no nosso comodismo. É muito legal ficar no nosso comodismo. Então o desafio de você que me acompanha há mais tempo, você vê que a gente vai na academia, a gente brinca, a gente faz malhação para aquecer, para aplicar cal e sal, essas coisas assim, mas é para mostrar que é possível. É cansativo? É cansativo, com certeza. É mais puxado, com certeza, mais puxado. Mas por quê? Porque a gente não está acostumado, né? Então a gente tem que sair da rotina de novo. E é muito legal essa parte de você ver os dois lados, né? Os dois lados da moeda, a gente entender, só que a gente também percebe que a motivação, né? O que te motiva? A motivação que vai fazer a tua propriedade alavancar, ou se manter, ou desistir da propriedade futuramente. A tua motivação, dinheiro te motiva. Mas se você perceber aqui que a gente faz, a forma que a gente faz, não é o dinheiro que motiva. Se for realmente o dinheiro que motiva, é pensar só no custo. Mas se você amar mesmo criar tilápia, você vai se preocupar com ela. Ah, Lucas, você matou 2 tilápias ali. Sim, eu matei 2 para salvar 2.000, ou 4.000, ou 60.000. Se eu não fizer isso, eu corro o risco de ter problemas, né? Então, às vezes, você tem que ter esse discernimento. Investir isso aí. Investir, a maior desafio que eu vejo para nós é você aprender uma coisa e colocar em prática. É que nem você. Não abrir peixe, não colocar em prática isso. Não fazer isso na propriedade. Nem que seja um tanque só para começar. Você fazer isso é muito importante. Porque daí se vier alguém falar isso é normal, você fala assim, não, pera aí, isso não é normal. Porque eu abri semana passada a tilápia, ela estava vermelha, bonita. E agora abrimos 2 semanas depois, tá. Opa, o que aconteceu? Ah, veio uma carga de geração, veio um frio, pegou uma água do rio, bombou naquela semana, talvez a água estava com uma toxina, alguma coisa. Então você consegue se precaver e ver essas questões ali, muito legal dessa parte. A mulher falando assim, não lembra dos excedimentos da semana. Falando que não tem pergunta. Não tem nada, não? No que me vem agora a cabeça. Dá um branco, né? Porque estamos ao vivo aí. O discernimento da semana. Calma, né? O que eu sinto é que você tem que confiar na mão de Deus. Você sempre quer que aconteça muitas coisas na sua vida. É isso que eu percebo na minha, né? Aí Deus fala assim, não, calma. Agora você tem que ter a calma. Você está aqui por algum motivo, você tem que se acalmar, ver, sentir novamente o ambiente, sentir a natureza, verificar. Isso é um discernimento da semana, porque a gente fica muito agitado. Muito agitado mesmo. Então percebe-se cada vez, eu vejo por mim, porque tem que responder as pessoas no WhatsApp, né? Mas eu falo uma coisa para você, tenta evitar mexer no WhatsApp pela manhã. Então, como é que é a minha rotina do discernimento da semana? Eu pego e mexo no WhatsApp, eu acordo e mexo no WhatsApp. Eu hoje de manhã, o que a gente fez? Acordou, fiz meu chimarrão, li a Bíblia, já mexi no WhatsApp, porque nós temos um compromisso lá de ler a Bíblia todo dia. Aí já mandei foto da Bíblia no WhatsApp, para não esquecer. Ai, não tem como escapar. Não, uma coisa que eu faço, e acredito que para você, pela manhã ajuda muito, modo avião. Põe o modo avião, que o dia vai ser mais produtivo. Isso eu faço muito, tá?
Também tem agora que o roteador funciona mais nos tanques. Agora, tanto eu reclamei que não tinha torre de 4G da telefonia, agora tem, então você tem que pegar uma modo avião, senão eles te acham. Não dá para se esconder mais no sítio. Aí você entra em foco aí. O discernimento da semana é isso, né? Orar e ter paciência. A gente nunca vai conseguir do nosso jeito, e sim do jeito que precisa acontecer. Tá? É que nem na tilápia, não vai ser do nosso jeito. Do meu jeito, maravilhoso, seria assim, ponhar a água, ponhar o peixe e socar a ração e tudo certo. É isso que você espera da produção de tilápia, mas não é assim. Você vai ter que ficar procurando problema, você vai ter que verificar se tem parasita. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês, para a próxima live, provavelmente, se viesse frio, vai ser parasita. Tá? Se não der francisella, vai dar alguma coisa. Tem que ficar esperto com parasita, tá? Então, fique esperto por isso. E agradeço a você por ter ficado até ali tomando um chimarrão conosco até as 1h24 da tarde de quarta-feira. E bora lá. Se tiver mais pergunta, comenta aqui embaixo na live. Precisar suporte, alguma coisa que a gente puder ajudar, comenta ali, faça no comentário que a gente verifica depois de 3 dias, mas a gente vai respondendo devagarzinho. Grande abraço, até a próxima.